Agora, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Muito obrigado, Carol Serra. Bom dia para você e para todos que nos acompanham em 102,9 e também em áudio e vídeo em nosso canal do YouTube. Viva essa experiência, acessa lá youtube.com/Rádio Bandivale FM. Eu estou com o Antônio Carmo, o eclético, para falar de esportes. Bom dia, Carmo, ótima quarta-feira para você. Bom dia, comendador de São Manuel Adjacências, Cláudio, Rogério de Almeida Nicolini. Bom dia, Cláudio Nicolini. Bom dia aos amigos todos que estão nos prestigiando nesta quarta-feira aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20. Muito bom, hein? Muito bom. Para começar falando de eliminatórias da Copa. Vergonha, Antônio Carmo. Perdemos para Bolívia. Eu vou falar para você. Você assistiu o jogo? Eu vou falar assistir. E aí? Perdi 2 horas da minha vida, né? Olha, sim, uma das piores partidas que eu já vi da seleção brasileira. Um negócio estapafúrdio. O Brasil não criou nada, não fez nada. O goleiro dos homens nem para sair consagrado, Antônio Carmo. E o Miguelito, aquele que para o Santos não serve, na Bolívia faz mais gol que o Vini Júnior e tá levando a Bolívia para repescagem. A Bolívia pode voltar para a Copa depois de mais de 30 anos, Antônio Carmo. A última vez que a Bolívia jogou a Copa do Mundo, o Brasil foi campeão do 94. Quem sabe, né? Vai repetir o feito aí com o Brasil campeão. Daqui a pouco o Miguelito está no Real Madrid, hein? Vendido pelo América Mineiro, já que o Santos não quis o menino. O negócio dele é chutar a bola pro gol, né? Ele é o famoso chuta-chuta. Ele chutou 8 bolas no gol do Alisson no primeiro tempo. Uma de pênalti na hora do gol e outras lá e tais. Nicolini, você já imaginou? Tem muita coisa para falar que podia ser abordada e tal. Mas primeiro é o seguinte, os mesmos que disseram que o Brasil massacrou o Chile e que era a seleção pronta, agora apareceu a verdadeira seleção, já disseram que essa seleção não serve para nada mais. Então, né? Não adianta achar que porque ganhou do Chile 3-0 quarta-feira passada, que era a melhor seleção do mundo. E que agora, porque perdeu... Nós falamos aqui, hein? Que o Chile era um catadão. Não, eu penso assim. Agora, ontem, a desculpa da altitude, ela existe sim. Sim. Mas é só por causa disso, não. O Palmeiras jogou faz 2 meses lá, Nicolini, 3 meses, chegou com o time 3 dias antes, entrou e ganhou de 3-1 lá do Bolívar. Assim, ninguém sentiu nada. Os caras do Bolívar que estavam cansados. O Palmeiras ficou 3 dias antes lá e tal. Mas foi a 3.600 metros em La Paz. Aqui é 4.100. Quer dizer, então os caras já vão arrumando mais desculpas, porque ontem o jogo foi no lugar mais alto do mundo lá, para jogar bola, né? Alto lá, 4.100. Então, tudo bem, todo mundo já sabe. É o ideal, não. Mas aí, Nicolini, tem que abordar o seguinte também. Muitos jogadores bolivianos não atuam lá. O Miguelito não joga lá, ele joga no Brasil, ele chegou para jogar do mesmo jeito, certo? Muitos jogadores da Bolívia não jogam lá é o time do Ausreid lá, tal, não jogam lá. Eles jogam por aí afora, ou jogam na Bolívia, em lugares mais baixos e tal. Então, é aceitável jogar lá? Não, a gente sabe disso, mas quantas vezes o Brasil jogou na Bolívia e ganhou? E se o jogo ontem, Nicolini, fosse assim, o Brasil precisa ganhar da Bolívia para garantir vaga na Copa do Mundo. Iria com a sua seleção o que de melhor pudesse arrumar e correria mais e jogaria mais e provavelmente ganharia o jogo. Só que eu fico pensando, entre tantas coisas aí, de conversas e tal, Nicolini, digamos que depois da manhã, domingo, fosse quartas de final de Copa do Mundo. Brasil e Alemanha, Brasil e Argentina, Brasil e Holanda, Brasil e Inglaterra. E o Brasil entrasse em campo com aquele time que entrou ontem, Nicolini, com aqueles craques de ontem, Nicolini. Você ia olhar assim e falar, espera um pouquinho, cadê a seleção brasileira? Não dá, né, Nicolini? Eles são daqueles 70 jogadores listados pelo técnico Carlo Ancelotti. Tem criança ali que, Nicolini, passa longe de jogar na seleção brasileira, né? Não, o ainda pombo não dá mais, né? Não, isso já está escrito faz 2 anos, ainda se insiste nisso daí, né? Esse Samuel Lino aí que veio pro Flamengo e tal. Bom, os laterais, esse Vitinho e tal. Nicolini, são jogadores pro time, tá bom, deixa aí no time, vai jogar no Flamengo, no Botafogo, no Palmeiras, no Santos, no Corinthians, mas para a seleção brasileira... São titulares.
Tem um pouco tem que ter um pouco a mais. Então, o Brasil levou um baile no primeiro tempo, poderia estar perdendo por 2-0, por exemplo, e aí também tem um detalhe. Nicolino, o pênalti desse maldito VAR, ele foi marcado 5 minutos depois do lance acontecer. Teve o lance, o jogador caiu, a bola seguiu, saiu de um lado, outro jogador da Bolívia caiu, foi substituído, teve um outro lance, o jogador passou da Bolívia com a bola, teve uma outra falta e chamaram o VAR. Aí, eu acho que o Bruno Guimarães tem toda a razão de reclamar, porque na Inglaterra, Nicolino, onde ele joga, aquilo não é pênalti nem no sub-11. Né? Não, mas aqui também não é. Em lugar nenhum do mundo, Nicolino. E os caras da televisão querem falar que teve trança-pé, que teve não sei o quê. Olha ali, não, veja bem, olha, vai dar pênalti. Olha, vai pro inferno esse pessoal todo, né, Nicolino? Querem justificar o injustificável. Tá? Aquilo ali, pelo amor de Deus, você não pode marcar pênalti, nem com lance parado, com VAR. E depois... Bolívia mereceu ganhar, hein? Bolívia mereceu ganhar na bola. É outra coisa. Agora que não foi pênalti, não foi. Concordo com você. Mas se não fizesse o gol lá que já saiu no finalzinho do primeiro tempo, no segundo tempo, quando o Brasil voltou melhor, a Bolívia já recuou, sabendo que a Venezuela estava levando um pacote lá da Colômbia, recuou e falou, vamos garantir 1-0 aqui. E aí... Cai, bola, tá, isso aí faz parte do futebol sul-americano e não adianta. O pessoal falou, Carlo Ancelotti foi apresentado aí para aquilo que a gente está acostumado a ver na América do Sul. Se veio trabalhar aqui, tem que saber. Então, no segundo tempo, talvez o jogo ficasse um pouco diferente, mais complicado para a Bolívia, né? Que se empatasse, mesmo assim ela ia para a Copa do Mundo, ela ficaria com 18 pontos junto com a Venezuela e 2 vitórias a mais, uma vitória a mais. Então, o que ocorre é que o jogo foi medonho, como você disse, lá na altitude. A Bolívia, e o técnico falou que ia começar o jogo tal, lentamente, começou amassando o Brasil, e o Brasil sem... você vai falar, perdeu só por causa da altitude? Não pode falar isso. O zagueirão lá, o Bruno, o zagueiro lá do Cruzeiro que jogou lá, o Bruno, não sei o quê, ele falou, não senti nada, para mim é como se eu estivesse jogando no Mineirão. Então não é todo mundo que sente, não é igual. Mas também não pode servir só de desculpa, não. E o Brasil fez a sua classificar aqui na América do Sul hoje para a Copa do Mundo, Nicolas, se o Brasil colocar a seleção D, colocar os jogadores que disputam a Série D do brasileiro, fizer uma seleção de Copa Paulista, ele é capaz de arrumar vaga. O Brasil classificou-se com a sua pior campanha na história, com apenas 28 pontos, com 6 derrotas. Se fosse na eliminatória passada, iria para a repescagem. Ficou em quinto, Antônio Carmo. Quinto lugar. Ficou em quinto. 28 pontos. Na Copa passada, que eram 32 equipes que disputavam a Copa, classificavam 4 direto, o quinto ia para a repescagem. Agora classifica 6 direto e o 7º vai para a repescagem. E o Brasil ficou em quinto. E do mesmo jeito que trocou o jogador, utilizou não sei quantos, 80 jogadores, utilizou também uns 3 ou 4 técnicos, né? Tá tudo errado. Então, quase 80. É bom, quase 80. É bom dar uma olhada nisso daí e ver que a nossa seleção hoje é isso aí, Nicolino. A derrota ontem subiu aí o clima, alertou, o presidente da CBF falou que foi uma vergonha, que o Brasil jogou contra 14, os 11 da Bolívia, mais o trio de arbitragem, e ainda a polícia de lá foi truculenta, torcida, os gandulas. Esse presidente da CBF perdeu a chance de ficar quieto. Chegou agora, né? Podia falar, nós vamos estar melhorar realmente pro ano que vem. Não é porque também perdeu o ano da Bolívia por 1-0, que nada, Carlo Ancelotti já pode ser mandado embora, que isso, que aquilo, mas está mostrado aí, né? Ficou um ânimo aí, no meu modo de ver, exagerado demais com a vitória sobre o Chile no Maracanã. Peraí, jogou contra o Chile bem, mas jogou contra um Chile pior time das 10 seleções, que ganhou 11 pontos, 2 vitórias em toda. Você não pode ganhar, foi mais do que obrigação. É como o Santos, por exemplo, do Pelé, naquele período, quando ele pegava a Prudentina na Vila Belmiro, o Santos tinha perdido do Palmeiras e do Corinthians, e ele enfiava 4-0 na Prudentina. Pronto, voltou o Santos. Não, contra a Prudentina até o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, a Ponte Preta, todo mundo ganhava de 4-0. Aí depois ele ia mostrar que se recuperou ganhando os grandes jogos. É o caso do Brasil. Ganhou do Chile por 3-0, pronto, voltou a seleção. Tá aí o Screte Canarinho, o pentacampeão. Não era isso. E aí perde ontem, também para muita gente já não presta para mais nada.
Mas que foi feio, foi. Perder da Bolívia, do jeito que perdeu, sem jogar nada, como você disse aí, sem consagrar o goleiro Lamp. Teve um jogo Brasil e Bolívia nas eliminatórias, o Tite era o técnico, então acho que foi para 2022, em que esse Lamp já era o goleiro da Bolívia, Nicolini, e se não fosse ele, era 5-1 para o Brasil, acho que o jogo foi 1-1. O Brasil dominou inteiramente o jogo, atacou, apertou, dominou, foi e jogou para ganhar, lá com o Neymar e companhia. E esse Lamp já era o goleiro, ele é o goleiro faz 4 eliminatórias que ele é o goleiro titular da Bolívia, nunca conseguiu ir para a Copa. Desde a Copa de 2010, ele é o titular. Joga lá. Com 38, 39 anos, tá chegando nos 40, tá bom. E ele jogou demais naquela partida. E o Brasil atacou o jogo inteiro, apertou, foi melhor, era para golear. Né? Recentemente aí o Palmeiras ganhou lá, São Paulo ganhou, Corinthians ganhou, os times ganham lá na Bolívia. É um problema sem dúvida alguma, mas não é isso que faz com que a gente possa achar que foi o único motivo de se jogar mal, não. Alguns jogadores ali apanharam da bola e não conseguiram mostrar absolutamente. Você tem uma chance aí, ele pode reclamar para o técnico: pô, professor, você me dá uma chance de jogar justamente aqui, eu preciso de uma chance num lugar melhor, tá bom, eu até concordo. Mas tem que aproveitar, meu amigo, tem que aproveitar. Jogou aqui, a chance que tem, vamos correr o que dá. E se não der, tem um tubo de oxigênio lá, sai no intervalo. Mas foi muito mal. Dolorido, foi muito mal. Porque assim, é isso que você falou. Perdeu por 1-0, cansou no segundo tempo, no primeiro tempo botou 4 bolas na trave, o goleiro fez 2 defesas de Banks, etc e tal. Só, não deu tudo errado, tem dia que dá mesmo, e tá tudo certo. Mas jogou bolinha, né, foi engolido no primeiro tempo pela Bolívia, e nem foi aquela correria japonesa normal, que a gente via nos anos 90. Não, foi normal. Tocando bola. Tal. Miguelito não é nenhum gênio da bola, mas driblava, passava, fazia 1-2, e o Brasil não conseguia marcar. Muito mal na marcação, e lá na frente um ataque de riso, né, que não funcionou. João Pedro passou incólume nos 2 jogos da eliminatória, né? Nossa senhora, ele um cone, né? Tá ali, ó. É diferente, né? Jogar na seleção, competições é diferente. O Luiz Henrique lá, que jogou 20 minutos contra o Chile, fez um gol. Pronto, o Mané Garrincha voltou. Falei, meu Deus. Isso. Eu li no dia seguinte, eu achei que eu estava lendo sobre o Mané Garrincha, Julinho Botelho, Jairzinho Furacão, mas não era, Luiz Henrique. Ontem, ele deu um drible lá no cara, só deu um chute sem ângulo no goleiro. Então, já que, por exemplo, vou fazer o meu jogo, como diria Johan Cruyff, ele jogava 85 minutos para o time e 5 minutos para ele. Nos 5 minutos dele, aí, meu amigo. Então, pega a bola, pelo menos, lá na ponta direita, e entorta os caras, 2, 3, faz, joga, fala, ó, aqui eu estou mostrando o meu talento. Nem isso conseguiu fazer, quer dizer, nada, né? Tem que tomar cuidado para não enaltecer demais do momento que não é o momento adequado. Mais resultados de ontem. A Colômbia meteu 6-3 na Venezuela. Que coisa estranha, jogo eu não vi nada, Antônio, mas que assim, começou o jogo, quando eu vi já estava 2-2. Eu falei, nossa, primeiro tempo já tá 2-2, o pau comendo. Aí quando vê, é 3-2 para a Colômbia, não sei o que, daí a pouco a Colômbia fez 4 e aí descambou 6-3, e a Venezuela jogou como nunca e perdeu como sempre, tá eliminada, sem chance de chegar à primeira Copa do Mundo da sua história. A Bolívia vai cascagem. O Peru perdeu para o Paraguai 1-0, protocolar. O Equador ganhou da Argentina, 1-0. Argentina também, né? Mas ainda do Equador é menos pior. E o Chile e o Uruguai ficaram lá no jogo de compadre 0-0 em Santiago. Olha, a Argentina foi a líder das eliminatórias com 38 pontos, sobrando. A atual campeã do mundo vai em busca do bicampeonato. Eu não tenho dúvida disso. Sim, vai brigar. Escreve aí, a Argentina vai brigar. Tem time para isso, tá? Apesar de envelhecido. É um técnico muito bom. Quem aí foi vem expulso ontem? Equador com 29. Quem foi expulso no primeiro tempo ontem na zaga da Argentina? Quem? Otamendi. Otamendi. A lenda. E ele não pode jogar o primeiro jogo da Copa do Mundo, né? Tem que cumprir a suspensão. Acho que é bom para a Argentina também, né? Porque já deu o que tinha de dar o Otamendi. Mas vai para a última Copa, eu não tenho dúvida disso.
meu querido Antônio Carmo, é uma lenda da zaga argentina, o Otamendi. Equador tem 29 pontos, Colômbia 28 junto com o Uruguai, com o Brasil e o Paraguai. Todo mundo com 28. Nós estamos no nível do Paraguai, da Colômbia, e beleza, o Equador está melhor que nós. Então, olha só que vergonha, né? Por saldo, quase que a gente fica em sexto. Se fosse outra Copa, nem ia para repescagem. Uma vergonha, acabou a eliminatória. Vamos ver agora os 2 jogos que tem de amistoso esse ano, contra os Xing Ling, lá do outro lado do mundo, em Coreia, não sei o quê. Vamos ver, né? Aí não vai ter desculpa, né? Se jogar essa bolinha com esses caboclos aí, eu acho que o Ancelotti tá assim, onde eu vim amarrar o meu burro, né? Podia estar lá na Europa, tinha mercado nos maiores times do mundo. Mas acho que foi um grande desafio para ele, para uma carreira super vencedora como a dele, já caminhando aí para o final da carreira, acho que foi um bom negócio. Mas ele já está acostumado com isso também, né, Nicolas? Ele já sabe, já passou por perrengues desse aí, então ele sabe que agora vai ter que... Hoje ele sentiu, né? Ele vai ler aí, não tem mais jornalão, né? Não sai mais jornal, assim e tal, mas vai ler as principais manchetes de internet, de televisão, de rádio. Vai ver que, poxa, ó, já estão me detonando lá, não sei o que e tal. Não, ele ainda tem crédito, o pessoal não está falando dele. Mas a escalação que ele botou em campo ontem, na Copa do Mundo, não classifica na primeira fase, fica atrás do Catar, da Noruega e, quem sabe, de Senegal. O Brasil, só queria falar, o jogo da Venezuela e Colômbia foi 6-3, lembrou aqueles jogos das eliminatórias do Brasil nos anos 60, 70, né? O Brasil ganhava de 6-0, 6-1, 6-2, e todo mundo, da Bolívia em La Paz, qualquer um, era uma festa extraordinária. Eu fui ver 4 gols do Suárez. Eu falei, Eli Soares, Luizito Soares saiu do Uruguai e foi jogar pela seleção da Colômbia? Não. É Luiz Soares, mas é aquele atacante do Sporting de Portugal, marcou 4 gols ontem, fez a festa lá. E a Venezuela, então, que eu estava até torcendo por ela, desejando sucesso, dificilmente vai para uma Copa. Então, só vai entrar para 140 seleções. E da América do Sul, no meio de 10, as 10 forem para a Copa do Mundo. Aí a Venezuela vai. E olha, Nicolino, só para fechar nesse aspecto, o que tem de jogador venezuelano jogando no Brasil, hein? Sorteio WA Sports aí para Rincon, Savarino, não sei o que, não dá, gente, não dá. Vai ser o fim do futebol brasileiro esse negócio de trazer essa tranqueirada toda de jogador ruim sul-americano aí e vendendo os garotos da base aí de 16, 18 anos já por qualquer quantia. O jogador não tem mais espaço no time porque todos os times estão lotados de jogadores nota 4, 5 do futebol sul-americano. Tá feio. Mas é da seleção. Então, desculpa. Valeu. O Santos trouxe um aí, que era da seleção do Paraguai. Quero ver jogar. Vamos jogar. Não, tem uns que jogam, claro, a gente sabe. Mas são poucos. Tá bom. Vamos deixar os entretanto partir para os finalmente, como diria o Dori. Corinthians e Atlético Paranaense, Fluminense e Bahia. 2 jogos de hoje, vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Corinthians com a volta do Yuri Alberto, Corinthians fretou avião para trazer o Hugo, lá da Bolívia, terminou o jogo, pegou um táxi, foi para o aeroporto, pegou o avião fretado, já está em São Paulo, titular absoluto do Corinthians, camisa de número 01, Hugo vai jogar, e Yuri Alberto está de volta, o atacante matador, o homem-gol do Timão, para empurrar o Timão, que não precisa nem ganhar. É só empatar, se classifica. Já o Fluminense tem que ganhar. Se empatar no Maracanã, dá Bahia, Antônio Carmo. O Corinthians vai ter hoje o seu trio aí maravilhoso, né? Que é o Yuri Alberto, o Memphis Depay e o Garro. O Depay voltou cheio de moral lá da Holanda, fez gols nas eliminatórias, transformou-se no maior artilheiro da seleção holandesa, tá bem. E se a Holanda for para a Copa do Mundo, ele vai para a Copa também. É favorito demais o Corinthians, o Atlético Paranaense deu uma melhorada, com 3 vitórias seguidas no Brasileiro da Série B, mas acabou perdendo há 2 semanas para o Corinthians lá, aquele jogo por 1-0, e o Corinthians tem a vantagem do empate, jogando em casa, não sei, para mim, Nicolás, esse é aquele tipo do jogo. O Atlético Paranaense, se ele se classificar, para mim é a chamada zebra. Acho que o Corinthians tem mais time,
vai jogar em casa diante de uma torcida que ajuda muito, apesar que esse ano o Corinthians tropeçou muito atuando dentro de Itaquera, mas não acho que vai deixar passar essa oportunidade aí, que é a única que o Corinthians tem aí agora no final do ano. No Brasileiro, é só ficar ali buscando uma classificação de Sul-Americana e tal. Enquanto que na Copa do Brasil está vivíssimo, ele está 5 jogos, né, para ser campeão, passa hoje, depois tem 2 semifinais e 2 finais, então dá para jogar aí. E o Fluminense contra o Bahia, agora esse Bahia que vai jogar, aquele que perdeu de 5 do Mirassol ou que ganhou de 5 do Confiança, Bahia que ganhou o primeiro jogo por 1-0, né? E em ambos os casos aí, né, Nicolas, os times que perderam, Atlético e Fluminense, tiveram gols daqueles do VAR anulado, que não seriam anulados nunca, né, só por causa do VAR, naquela situação ali e tal, mas é o que tem pro futebol hoje, o pessoal não adianta ficar reclamando. Então, vamos pro jogo. Então vamos ver o que vai rolar aí nessas 2 pelejas aí do Corinthians favorito, Bahia e Fluminense, eu não arrisco palpite não, qualquer coisa lá. Jogo de tricolores, vamos ficar de olho também no Maracanã, meu querido Antônio Carmo. Para fechar, olha, judiação, São José perdeu na última bola no basquete, 7-2, 7-1, né? Tinha aquele sido jogo em Bauru, emocionante, assim, né? Basquete tem e isso. Perdeu na última bola. O basquete é diferente do futebol, assim, né? O futebol, por exemplo, você começa o jogo, você já tem que ficar atento, porque com 1 minuto já pode sair um gol, com 4 minutos sai o outro, e você já está perdido, se você chega aos 15 minutos. No basquete, você pode chegar no segundo tempo, no segundo período, que o que aconteceu no primeiro período não vai mudar tanta história, assim, do jogo, que aí você vai vendo mesmo as definições. E o basquete tem essa primazia dinâmica, de resolver muito, dinâmico, de resolver muitos jogos no finalzinho. São José perdeu assim, não sei se foi para o Bauru, para Franca, recentemente, e agora perde de novo para o Corinthians. 2 derrotas para o Corinthians no campeonato. É isso. Pega a cardeneta, assina e vai que vai, meu querido Antônio Carmo. Vai seguir agora na competição. Já tem jogo amanhã, né? Um atrás do outro agora, né? É um atrás do outro. Pega o Mogi em casa e domingo recebe 2 jogos em casa. Mogi e Bauru. 2 jogos para fechar essa fase aí. Ficam os 8 que vão para a definição do título. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos ficar de olho o Campeonato Paulista de Basquete que segue, tá bom? E vamos nós, porque, olha, o ingresso está sendo vendido para o São José. São José e Comercial. Alô, torcida da Águia. Como é que tá o São José? O técnico se pronunciou? Alguma coisa? Vai mudar tudo? Vai chacoalhar a goiabeira? E aí, Antônio Carmo? Nenhum técnico se pronuncia, dá uma entrevistinha depois do jogo, no meio da semana, ali uma pequena entrevista e acabou, e não fala nada. Nós estamos aqui, qualquer técnico, não é só do São José, qualquer lugar aí virou essa mania de fazer este trabalho. São José para domingo e para sábado é o seguinte, pouca água e vamos pro jogo, tá certo? Vamos ficar de olho. Excelente quarta-feira, Antônio Carmo. Até amanhã. Muito obrigado. Para você também, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira. Até mais, gente. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo.